E aí agora vamos escolher os bons frutos do Teorema de Lagrange para o caso em que estivermos trabalhando em grupos finitos. A primeira coisa que a gente vai provar como um corolário é uma coisa fantástica, que se a gente tiver com um grupo finito, com n elementos, por exemplo, a gente consegue mostrar que qualquer elemento do grupo elevado à ordem de G sempre dá identidade, tá? Sempre dá um elemento neutro. Porque isso, na verdade, é uma consequência de algo anterior, que é, se G é um grupo finito e alfa é um elemento de G, claro que a ordem de alfa vai ser finita também, né? Porque o subgrupo gerado por alfa é um subgrupo de G, portanto um subconjunto de algo finito, portanto a ordem de alfa vai ter que ser finita também. E mais do que isso, ela vai ter que ser um divisor de G, porque a ordem de alfa mede exatamente a cardinalidade do subgrupo gerado por alfa, que pelo teorema de Lagrange tem que ser um divisor, né? Então é bem fácil. Então, pelo teorema de Lagrange, como o subgrupo gerado por alfa, como o próprio nome diz, né, é um subgrupo de G, e G é finito, então a igualdade ordem de G, a ordem de G é o quê? É o índice do subgrupo gerado por alfa vezes a ordem do subgrupo gerado por alfa, né? Essa igualdade vai implicar, já que tudo aí é finito, né? Então é uma igualdade de números, implica que a ordem, a cardinalidade do subgrupo gerado por alfa divide a cardinalidade de G, né? O número de elementos de G, o que nos diz então que a ordem de alfa é um divisor de G. E aí por que alfa elevado à ordem de G é igual ao elemento neutro? Muito fácil, porque olha só, como isso aqui acontece, então assim, provamos isso, né? Vamos provar a outra parte ali agora então. Provamos isso. E assim, se ocorre essa divisão, então existe um R natural. Essas coisas são positivas, né? Então é inteiro, mas nesse caso é natural mesmo. Tal que a ordem de G, esse R é exatamente esse índice aqui, né? Exatamente esse índice. Já poderia ter colocado, mas só para não pesar a notação, vai ficar R vezes a ordem de alfa. E aí, quando a gente pegar o alfa e elevar a ordem de G, isso é a mesma coisa que alfa elevado à ordem de alfa vezes, aliás, elevado a R, certo? Porque a ordem de G é a ordem de alfa vezes R. E aí eu já organizo dessa forma esperta aqui, porque a gente já sabe que quando a ordem é finita, alfa elevado à ordem dele mesmo é sempre a identidade, é o elemento neutro. Então isso aí elevado a R que é I. Tá bom? Então isso fecha a demonstração desse corolário. Tá? E aí, como um corolário, agora vem um monte de corolário. A gente prova, a gente dá uma nova demonstração, né, que em geral é dada lá na teoria de números, do pequeno teorema de Fermat. Se a gente tem um elemento, um número inteiro que não é divisível por um número primo, então A elevado a P menos 1 é congruo a 1 mod P. Por que isso é verdade? Ó? Porque como isso aqui é um corpo, como ZP é um corpo, a gente já sabe que quando eu olho para os elementos não nulos de um corpo, isso forma um grupo multiplicativo, né? Deixa eu colocar aqui esse asterisco, que são os elementos diferentes de zero, que no caso de corpos é a mesma coisa que dizer que é invertível, né? Então isso daqui é um grupo multiplicativo de ordem. Bom, ZP tem P elementos. Quando eu tiro zero, tem P menos 1, né? Então isso aqui tem P menos 1 de ordem P menos 1, né? Para não ficar redundante. Então de ordem P menos 1. E aí se a gente pega um A, se A é um número inteiro com P não divisível por A, a gente sabe então que como o P é primo, é porque o MDC entre A e P é 1. E aí se o MDC entre A e P é 1, é porque o A é um invertível. Dentro desse, na verdade aqui vai ser diferente de zero, né? Ele seria um invertível do Zn, só que N é primo, né? O P, e os invertíveis aqui é a mesma coisa que os não nulos. Então, como A, eu acho que aqui eu estou até complicando mais as coisas, porque olha só, como o P não divide A, então isso daqui acontece. É mais fácil. O A barra é diferente do zero barra em ZP, módulo P.
Vou colocar assim, ó, módulo P. Tá? E aí, se ele é diferente de zero, ele está ali. Então, a barra pertence a esse grupo, ZPZ. E aí, pelo corolário anterior, quando eu olho qualquer elemento desse grupo e eleva a ordem dele, ao tamanho dele, né, a quantidade de elementos, isso é a identidade, isso é o elemento neutro desse grupo. Então a gente vai ter isso daqui, ó, segue que o A elevado ao P-1, que é a quantidade de elementos desse grupo, é igual ao elemento neutro desse grupo, que é a classe do 1. Certo? Então isso aqui está nos dizendo que A elevado a P-1 barra é igual à classe de 1 módulo P. Então isso aqui, por definição, está nos dizendo que A elevado a P-1 é congruente a 1 módulo P. E isso encerra a demonstração do pequeno teorema de Fermat. Tudo bem? E aí a gente pode generalizar o pequeno teorema de Fermat para números quaisquer em que a gente trabalha com a função phi de Euler, que mede a quantidade de números primos entre si até n, certo? Por que a gente tem essa congruência aqui, módulo n? De novo, porque a gente sabe que isso daqui, ó, esse cara, nós já vimos, acho que na primeira aula, sabemos que a cardinalidade desse grupo aqui, ó, o grupo dos invertíveis de Zn, é exatamente a função de Euler aplicada em n, que mede a quantidade de elementos que são primos com n, certo? Até o n, né? De 1 até n. Então, quando eu pego o x primo com n, então como x é um número natural tal que o MDC entre x e n é 1, nós vimos que isso é suficiente, é equivalente, na verdade, para concluir que a classe do x módulo n pertence ao Zn, aos invertíveis, né? E aí, se ele é um elemento desse grupo, se eu pegar ele e elevar a ordem desse cara, vai ser a identidade, né? Então, pelo primeiro corolário, o x barra elevado à ordem desse grupo, que é precisamente a função de Euler, é o elemento neutro desse grupo, que é a classe do 1. Tudo bem? Agora, de novo, isso aqui implica, como a classe aqui é módulo n, isso aqui implica, então, que x elevado a φ de n é congruente a 1 módulo n. Tá bem tranquilo também. Tudo bem? Então, são vários corolários. Olha só o tanto de coisa que a gente consegue depois de provar o teorema de Lagrange. Certo? Vem muitas coisas boas. E mais um resultado fantástico, fenomenal, surpreendente num certo sentido, mas que depois do teorema de Lagrange faz todo sentido, é que se você tiver um grupo finito, onde a ordem desse grupo é um número primo, ou seja, se um grupo tem uma quantidade finita de elementos e essa quantidade é prima, então necessariamente ele é um grupo cíclico. Tá? Por que isso é verdade? Ó? Se você chamar aqui de P a ordem de G, isso aqui é maior que 1, né? Como é primo, então isso aqui é maior que 1. Então eu consigo tomar um alfa, vou pegar um alfa em G com alfa diferente da identidade, certo? Diferente da identidade. A gente quer mostrar que o subgrupo gerado por alfa é todo o G, tá? Então assim, quando você tem um grupo finito com uma quantidade prima de elementos, basta você pegar um elemento diferente do elemento neutro, que o subgrupo gerado por ele vai dar o G todo. Porque olha só, pelo teorema de Lagrange, a gente sabemos que a ordem de alfa divide P. Divide P, que é a quantidade de elementos do grupo. Certo? Agora, como alfa é diferente de E, então o elemento neutro é o único que tem ordem 1, né? Então a ordem de alfa é maior que 1. Tudo bem? Agora, como P é primo, lembra que o número primo é divisível apenas por 1 e por ele mesmo, dentro dos naturais, né? Assim, pensando nos divisores positivos, que é o que está acontecendo aqui. Então, como P é primo, necessariamente a ordem de alfa tem que ser igual a P. Tudo bem? Então, olha só o que está acontecendo. Ó. Logo, o subgrupo gerado por alfa é um subconjunto de G com a cardinalidade de alfa igual à cardinalidade de G, que é igual a P. Certo? Então não tem jeito. Como o grupo é finito, você não tem... se você tem um conjunto finito,
qualquer subconjunto com a mesma quantidade de elementos que o conjunto todo, tem que ser ele todo. Tá? Para infinitos isso não seria verdade, mas para conjuntos finitos, não tem por onde correr. Tá? Então, como G é finito, o que eu estou querendo dizer é que se G fosse um conjunto infinito, não tem problema ele ter um subconjunto próprio com a mesma cardinalidade que ele. Mas para conjuntos finitos isso não acontece. Na verdade, isso caracteriza os conjuntos infinitos. Né? Dá para provar que um conjunto é infinito somente se ele está em bijeção com um subconjunto próprio dele. Então, como G é finito, necessariamente o G tem que ser o subgrupo gerado por alfa, o que implica que G é cíclico, em particular. Tá? Então, é um resultado que te dá até, ele te dá até uma receita. Né? Como se você tiver num grupo com um número primo de elementos, basta você pegar qualquer elemento fora o elemento neutro, que o subgrupo gerado por ele já é esse grupo que você está. Tá bom? Bem legal. Só, e para a continuação da nossa aula, gente, eu tenho que não corrigir um erro, mas na última aula, quando eu falei de ordens finitas, eu deixei passar um resultado que a gente deveria ter provado e eu não provei. Acabou que não surgiu a demanda, mas que para o próximo resultado a gente vai precisar. Tá? Quando a gente fala de um elemento num grupo que tem ordem finita, a gente consegue mostrar também que se n é um número qualquer, tal que aqui não precisava nem ser natural, tá? Pode ser inteiro. Não precisa nem colocar, digamos que é mais geral. Se n é um número inteiro, tal que a elevado a n resulta na identidade, então necessariamente esse n tem que ser divisível pela ordem de A. Tá bom? Justamente porque a gente já viu, então vamos demonstrar esse resultado. Porque a gente viu, meio que isso está nas entrelinhas do resultado que nós vimos na última aula, em aulas anteriores, mas não ficou explicitado, isso não ficou evidenciado. Então é importante registrar esse resultado, que a gente vai usar muito isso daqui. Então vamos lá. A gente já sabe que a ordem de um elemento A é o mínimo desse conjunto aqui, certo? Quando é finita, né, é o mínimo desse conjunto aqui. T natural, tal que o A elevado a T é a identidade. Se eu quero mostrar que... Então eu vou chamar de R, só para não ficar carregando muita notação, eu vou chamar de R a ordem de A. Tá? Então R é esse mínimo. Para a gente mostrar que o R divide N, a gente vai usar a divisão de Euclides. Tá? Então, pelo algoritmo da divisão, e usar o fato de que R é o mínimo. Pelo algoritmo da divisão, existem, vou chamar aqui Q e S, números a princípio inteiros, tais que esse N é precisamente Q vezes R, né? Eu estou dividindo N por R, mais S, onde o resto S satisfaz isso, né? Ele é maior ou igual a zero e menor que R, tudo bem? E aí olha só o que a gente vai ter. Deste modo, a gente sabe que o E é A elevado a N, certo? Por hipótese, só que o N é Q vezes R mais S, e eu posso quebrar isso assim, ó. A elevado a R, Q, usando as propriedades que a gente já viu, A elevado a S. Só que como R é a ordem de A gente já sabe que um elemento elevado à sua ordem, quando ela é finita, e é o caso, é sempre a identidade. Então isso é E elevado a Q vezes A elevado a S, então é E vezes A elevado a S, que é só A elevado a S. Certo? O que implica, então, no fim das contas, que A elevado a S é I. Tudo bem? Agora olha só onde que o S está. Olha só onde o S está. O S ele é menor que R. Tá? E aí, para não ferir a minimalidade de R com essa propriedade, o S vai ter que ser necessariamente zero, senão ele vai estar nesse conjunto, certo? Ó, se o S, um argumento por contradição ainda, ó, um argumento por contradição, se S é maior que zero, então S tem, a minimalidade de R implica, se o S é maior que zero, ele é natural, e aí ele vai pertencer a esse conjunto aqui dentro. E aí, se ele pertence a esse conjunto, ele é, no mínimo, o mínimo. Então, quem é o mínimo? R. Então, isso implicaria que S é maior do que ou igual a R, mas isso é uma contradição. Porque esse R
é obtido no algoritmo da divisão de modo que ele é menor que o R aqui, ó. Tá? Então, quando a gente assume que o S é maior que zero, a gente chega numa contradição. Então não tem jeito. O S tem que ser zero. E aí, se o S é zero, olha aqui, a gente volta para essa igualdade aqui, ó. Então a gente conclui que R é um divisor de N, que era exatamente o que a gente queria. Então S é zero. Deixa eu tirar esse pontinho daqui. Não precisa desse pontinho aqui não. E daí, N é igual a Q vezes R, o que implica que R divide N. E aí o R foi definido precisamente como a ordem de A, né? Então a gente provamos então essa proposição, tá? Então, se você tem um elemento de ordem infinita, qualquer outro inteiro, tal que A elevado a esse inteiro é o elemento neutro do grupo, então necessariamente esse inteiro tem que ser divisível pela ordem desse elemento. Tá? Isso a gente vai usar muito, por isso que eu fiz questão de registrar esse resultado aqui. E a gente vai usar esse resultado para provar essa proposição, que são 3 itens, tá? Eu ia quebrar em 3 proposições, mas aí eu resolvi colocar na mesma, por isso que ficou esse item A meio solto aqui. Tá bom? Mas olha só o que a gente vai provar. Vamos para o item A primeiro. No item A, bom, para todos os itens a gente vai supor que esse grupo é abeliano. E aí no item A gente vai provar o seguinte. Ó, se eu tenho dois elementos de ordem finita, em que o máximo divisor comum entre as ordens é 1, ou seja, elas são primos entre si, as ordens são primas entre si, então AB ele possui ordem finita e mais. A ordem do produto vai ser o produto das ordens. Tá? Então vamos provar esse item aqui primeiro. Vamos dar alguns nomes aqui. Ó. Então o item A, vamos dar alguns nomes aqui. Vou chamar N da ordem de A, M a ordem de B, e deixa eu chamar aqui a gente já sabe que nós vimos, por exemplo, que se eu tenho dois elementos de ordem infinita, o produto deles também tem ordem infinita, né? Isso a gente já sabe. Inclusive, esse subgrupo formado pelos elementos de ordem infinita é o famoso subgrupo de torção. Então, a gente provou isso. Então, se eu chamar aqui de S a ordem de AB, isso aqui é um número mesmo, tá? Tá bem definido como um número. E a gente quer mostrar que S é igual a N vezes M. Tudo bem? A ideia aqui vai ser o seguinte, vai ser mostrar que o N vezes M divide S e depois mostrar que o S divide N vezes M. Como se tratam de números naturais, né? Então, eles vão ter que ser iguais, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente observa é o seguinte, ó. Note que AB, aqui é importante, né? Como o grupo é abeliano, então como AB é igual a BA, então a gente pode usar uma propriedade que a gente provou. Então o AB elevado a NM, isso é a mesma coisa que A elevado a NM vezes B elevado a NM. Para usar essa propriedade a gente precisa que os caras comutem, né? Agora isso daqui eu posso organizar como sendo A elevado a N, M, vezes B elevado a M, N. E aí o N é a ordem de A, então A elevado a N é o elemento neutro. Então fica E elevado a M, e aqui o M é a ordem de B. Então B elevado a M é o E. Então isso daqui vai ser só o E mesmo. E aí, como AB elevado a NM dá o elemento neutro, pela proposição anterior, a ordem de AB tem que dividir NM, certo? Então a ordem de AB tem que ser um divisor de NM, o que implica então que o S é um divisor de NM. Vou guardar essa informação então. Agora, por outro lado, olha só o que a gente tem. Ó. Por outro lado, quando eu olho para AB elevado a S, isso é o elemento neutro, certo? Porque S é a ordem desse elemento AB. Só que como esse grupo é abeliano, então, como AB é igual a BA, por exemplo, então a gente pode quebrar isso, essa potência aqui assim, ó. A elevado a S, B elevado a S é o elemento neutro, o que implica, por exemplo, que o A elevado a S é igual a B elevado a menos S, certo? A gente já viu que o inverso de B elevado a S é o B elevado a menos S. E isso está nessa interseção. Está na interseção desses dois subgrupos aqui, ó.
o subgrupo gerado por A e o subgrupo gerado por B. Agora, pelo teorema de Lagrange, então tá, ó. Então agora a gente vai verificar rapidamente que esse subgrupo só pode ser a identidade. Porque pelo teorema de Lagrange, a ordem desse subgrupo aqui, ó, tem que ser um divisor desse, certo? Porque a interseção desse subgrupo é um subgrupo desse subgrupo gerado por A. Mas essa interseção também é um subgrupo do subgrupo gerado por B. Então isso daqui tem que acontecer. Ó. Isso aqui, essa ordem, essa cardinalidade tem que dividir a cardinalidade do subgrupo gerado por B. O que implica que essa cardinalidade aqui, ó, a quantidade de elementos desse subgrupo, é um divisor comum. É um divisor comum de quem? Aqui faltou a cardinalidade, né? Isso. A cardinalidade do subgrupo gerado por A é a ordem dele, que aqui a gente chamou de N. E a cardinalidade do subgrupo gerado por B é M. Então a gente tem um divisor comum entre N e M. Só que por hipótese eles são primos entre si aqui, ó. O MDC entre esses dois caras é 1. Então, e como esse MDC é 1, entre N e M é 1, então não tem jeito. Esse subgrupo, ou a quantidade de elementos desse subgrupo, dessa interseção, é igual a 1. E aí, o único subgrupo com um elemento só é aquele que só tem um elemento neutro. Então, essa interseção aqui é só o elemento neutro. Então, esses dois caras aqui, ó, cadê? Aqui, ó. Esses dois caras que estão na interseção precisam ser o elemento neutro, tá bom? Então, logo, A elevado a S é igual a B elevado a menos S, que pertencem aqui, ó. Isso daqui é igual ao subgrupo trivial, o que implica, então, que o A elevado a S é a identidade e o B elevado a menos S é a identidade, é o elemento neutro, tá? E aí não tem jeito. Isso aqui vai implicar, então, que o A elevado a S é E, e aqui a gente pode pegar o inverso, né? E vai ter B elevado a S como sendo o elemento neutro. Só que, usando a proposição que nós vimos, se eu tenho um elemento que divide... Se eu tenho um elemento S, tal que A elevado a S é E, então a ordem de A divide S, e se B elevado a S é E, então a ordem de B divide S. Tudo bem? Só que como eles são primos entre si, o produto também tem que dividir. E como o MDC, aí é teoria de números, né? O MDC entre esses dois números é 1, então o produto deles tem que continuar dividindo, tem que ser um divisor de S, o que implica então que N vezes M é um divisor de S. Então a gente tem essa condição, N vezes M divide S, e o S divide N vezes M. Portanto, S é igual a N vezes M, o que implica então que a ordem de AB é igual à ordem de A vezes a ordem de B. Tá? Isso fecha a demonstração do item A. Vou provar o item B agora então, que se eu tiver dois elementos de ordem finita, a gente vai usar o item A para provar o item B. Se eu tiver dois elementos de ordem finita, a gente consegue encontrar um C em G, tal que a ordem de C é o mínimo múltiplo comum entre essas duas ordens, tá? Como é que a gente vai provar isso então? A primeira coisa é, se por acaso, se o MDC entre esses dois caras for igual a 1, então a gente está no caso anterior, né? Se eu tomar C igual a AB, sendo o MDC 1, bom, isso aqui pertence a G, a gente vai ter que o MMC entre esses dois caras, quando eles são primos entre si, o MMC é basicamente o produto dos dois, né? Então vai ser esse produto. E aí a ordem de C, pelo item A, é a ordem de A vezes a ordem de B. Tudo bem? Então, encontramos o C, né? Se o MDC for 1, basta você pegar o C como A vezes B. Tá bom? Então a gente vai supor que o MDC não é 1. Então vamos supor então que o MDC
entre esses dois caras seja maior que 1. A gente está pegando o positivo, né? Então, a gente vai denotar aqui, como a gente fez antes, aqui a ordem de A por N e a ordem de B por M. E aí, usando o fato dos inteiros, né, dos inteiros ser um domínio de fatoração única, na verdade o teorema fundamental da aritmética, a gente consegue quebrar então, a gente vai fatorar N e M assim, ó, como em termos em primos, né? Então P1 elevado a um alfa 1 até um, sei lá, um P beta, não, beta aqui é tenso, né? Vamos botar L, alfa L. Aí aqui eu vou ter um PL mais 1, alfa L mais 1, até um K, PK, alfa K. E aí o M eu vou fatorar assim também, só que eu vou colocar betas, P1, beta 1, PL, beta L, aí aqui PL mais 1, beta L mais 1, até PK, beta K, onde eu vou organizar esses caras da seguinte forma. Os primeiros L eu vou ter uma potência alfa 1 menor do que os betas, tá? Menor ou igual, onde o alfa I bom, aqui é maior ou igual a zero, que pode ser que o primo não apareça ali, isso é menor que beta I para todo I pertencente a 1 até L. E aqui eu vou olhar, aqui eu separei os primos aonde as potências desses primos aparecem em termos potencialmente maiores no N. Tá? Então é só mesmo uma separação para a gente conseguir pegar o MDC e o MMC de maneira mais tranquila. Tá? Então aqui alfa J é maior ou igual a beta J, maior ou igual a zero, isso para todo J de L mais 1 até o K. Certo? Aí com isso a gente já sabe, por exemplo, que o MDC entre o N e o M, o MDC a gente olha para os mínimos dos expoentes, né? Então vai ser P1, alfa 1, aqui o mínimo, né? Até PL, alfa L, e do L mais 1 para frente, os mínimos são os betas, né? Então PL mais 1, beta L mais 1, até o PK, beta K. E o MMC é o contrário. MMC de NM, isso é igual a P1, beta 1, até PL, beta L, e aqui PL mais 1, alfa L mais 1, até PK, alfa K. Inverte, né, no MMC. A gente pega os máximos, né? Então, até o L o máximo é o beta e do L mais 1 para frente os máximos são os alfas, tudo bem? Então, com isso, como é que a gente vai trabalhar direitinho aqui? A gente vai pegar, então, a gente vai chamar aqui isso aqui de S. Vou chamar isso aqui de S. Tome S como sendo P1, alfa 1 até P, vamos ver ali, L, alfa L. Certo? Isso. E eu vou chamar de T essa segunda parte aqui, ó, que vai ser bastante útil. É bem continho isso daqui, né? PL mais 1, beta L mais 1, até PK, beta K. E a gente vai usar um exercício que a gente provou em aulas anteriores, que é o seguinte, ó. Como N é S vezes isso, então como? Aí eu vou tomar A1. É que a gente precisa de... É bom porque senão vai ficar muito pesado. Então olha só. Essa parte aqui é meio chatinha mesmo. Então eu vou chamar aqui de A', esse elemento aqui, ó, o A elevado a S. Isso, acho que assim fica melhor. E eu vou chamar de B', o B elevado a T. B elevado a T. Vamos ver o que vai acontecer aqui então. Ó, é uma coisa que eu esqueci de falar aqui, que esses primos são 2 a 2 distintos, né? Então, P1 até PK, primos
Isso é importante. 2 A2 distintos. Naturais, né? Positivos. A gente está trabalhando só com coisas positivas aqui. 2 A2 distintos, tá? Então, dessa forma, olha só, usando um dos exercícios que a gente viu, como o N é igual a S vezes essa coisa aqui, ó, S vezes, deixa eu colocar esse restante ali, ó, P alfa 1. Eu vou chamar isso aqui de S', tá? Só para facilitar a vida da gente, ó, eu vou chamar isso aqui de S'. Esse aqui é o S, deixa eu colocar de outra cor aqui, ó. Eu não vou escrever ali embaixo não, porque senão vai, Deus me livre, né? Isso aqui a gente vai chamar de S'. E isso daqui eu vou chamar de T'. T'. Tá? Lembrando que aqui, ó, isso aqui é o S e isso aqui é o T, certo? Só para identificar melhor. Então, como N é S vezes S' e a ordem de A não é o N, que é S vezes S', então a gente viu em um exercício que isso implica que a ordem de A elevado a S é S', certo? O que implica então que a ordem do A' é igual a S'. Tudo bem? E aí de maneira inteiramente análoga, como vamos ver aqui, ó, o M é T vezes T', como M... Opa, aqui não é definição não. Como M é T vezes T' e a ordem de B é igual a M, que é T vezes T', então, esse então é pelo mesmo exercício, tá? Então, a ordem de B elevado a M é igual a T'. Certo? E aí, ó, esse S' e o T' são primos entre si. Certo? São primos entre si porque eles são, as fatorações deles são por primos 2 A2 distintos. Ó, nenhum primo que aparece nessa fatoração aparece nessa, tá? Então, como o MDC entre esses dois caras? Aqui eu só esqueci de um último passo, que é a ordem, então, de B', isso, é igual a T'. E aqui o B' eu chamei de B elevado a... Nossa, eu confundi tudo. Aqui, vamos só conferir, ó. A elevado a S é S', isso. Aqui é B elevado a T, pessoal. Ô, bicho burro. B elevado a T é igual a T'. A ordem de B elevado a T é T', isso, pelo exercício. Aí a ordem de B', que é o B elevado a T, é T'. Sim, agora sim. E aí, olha só, de novo, o MDC entre o S' e o T' é igual a 1, né? Porque eles não têm primos, eles não têm divisores primos em comum. Então não tem nenhum divisor em comum, certo? Então, desse modo, se a gente tomar o C como sendo o A' vezes o B', que pertence a G, como a ordem de A' é igual a S' e a ordem de B' é igual a T' e o MDC entre o S' e o T' é igual a 1, então, pelo item anterior, pelo item A, segue que a ordem de C é o produto das ordens, né? É a ordem de A' vezes a ordem de B', que é precisamente S' vezes o T', certo? Só que, vamos lá, o S' é o quê? Eu vou começar com o T' primeiro. Então isso aqui é T' vezes o S'. O que é o T'? O T' é o P1, são os P betas até o L, né? Então é P1 beta 1 até PL beta L. E o S', vamos lá, é o P alfa do L mais 1 até o K. Então é P alfa, vamos lá, então a partir do L mais 1, P alfa. Alfa L mais 1 até o PK alfa K. Agora olha para esse produto aqui, ó. Isso vezes isso. E olha para o MMC. Aqui, ó. Isso é exatamente o MMC, tá vendo? P beta de 1 até L, P alfa de L mais 1 para frente. P beta de 1 até L, P alfa de L mais 1 para frente, tá? Então isso daqui é precisamente o MMC de NM, tá bom? Então isso fecha a demonstração do item B. É bem mecânico, né? A continha bem chatinha, eu diria, mas que sai. E aí a gente usa o item B para provar o item C, que para nós aqui é o principal. A gente quer mostrar, então, olha só que interessante, ó.
Nesse grupo abeliano, vamos pensar direitinho no item C aqui, ó. Nesse grupo abeliano, a gente está supondo que o conjunto de todas as ordens de todos os elementos é limitado superiormente, ou seja, que o supremo é finito. Então, isso atinge um número em algum momento. Tá? Então, se isso é finito, ou seja, se o supremo desse conjunto é finito, o que quer dizer que esse conjunto é limitado superiormente, se esse conjunto for limitado superiormente e o grupo for abeliano, a gente consegue mostrar que a ordem de x divide esse limite supremo, esse limite superior, para todo x em G. Tá? É isso que a gente vai provar então. Então aqui, e aí a gente vai usar o item C para isso. Então a gente vai supor, só para lembrar direitinho, que R, definido como o supremo dessas ordens aqui, ó, da ordem de x, onde x pertence a G, isso aqui é finito. A gente quer mostrar que a ordem de x divide R, né? Então suponha, então pega x qualquer em G. Pega um x em G qualquer. Bom, como esse cara é finito, né? Como esse supremo é finito, por hipótese existe, digamos, um y em G, aonde esse supremo se realiza, né? Onde R é exatamente a ordem de y. Então, digamos que y tem a maior ordem possível, mesmo sendo finito, tá? Mas é a maior das ordens. Então a gente quer mostrar que a ordem de x divide R. Olha só o que acontece, ó. Se a gente supor por absurdo, vamos supor por absurdo, suponha por absurdo que a ordem de x não divide R. Tá? Ou seja, isso significa que a ordem de x não divide a ordem de y. Tá? Então isso significa, pessoal, que se eu tomar S como sendo o MMC entre esses caras, se eu pegar o MMC entre a ordem de x e a ordem de y, como a ordem de x não divide a ordem de y, o MMC então vai ser maior do que os dois caras, certo? Porque a única chance do MMC de dois elementos ser igual a um deles é se um deles dividir o outro, certo? Que aí sim, você pega o maior dos dois, se um divide o outro, esse outro é o MMC, é o mínimo múltiplo comum entre eles. Mas fora esse caso, se a ordem de x não divide a ordem de y, então o MMC da ordem de x e da ordem de y necessariamente é maior do que a ordem de y, por exemplo. Certo? Necessariamente é maior do que a ordem de y. Só que olha só, que é R, né? Vamos deixar claro aqui que é R. Agora, por outro lado, pelo item B, como a ordem desses dois caras é finita, a ordem de x e a ordem de y, nós vimos pelo item B que é possível encontrar um elemento no grupo cuja ordem é exatamente esse MMC. Então, pelo item B, existe um C pertencente a G, tal que a ordem de C é precisamente esse S, que é o mínimo múltiplo comum entre esses caras. Tá? Agora, como C pertence a G, ora, a ordem de C tem que ser menor ou igual a esse supremo aqui, ó. Esse supremo aqui. Claro, porque esse aqui eu estou pegando o supremo de todas as ordens. Tá? Então a ordem de x é menor ou igual a R para todo x. Tá? Inclusive para esse C. Então a ordem de C tem que ser menor ou igual a R. Mas aí eu tenho um absurdo. Porque olha só, por um lado, aqui eu esqueci até de colocar, né? O S, lembrando que o S é maior que R. Agora, a ordem de C tem que ser menor ou igual a R. Então, por um lado, a ordem de C tem que ser estritamente maior que R. E por outro lado, tem que ser menor ou igual a R. Então isso aqui é uma contradição. Tá? Então, isso aqui é uma contradição. E essa contradição veio de supor que a ordem de x não divide R. Tá? Então acabou. Então a conclusão aqui é que a ordem de x tem que ser um divisor de R. Tá? E aí isso fecha a demonstração dessa proposição. Então olha que interessante esse item C. Se você está num grupo abeliano em que o conjunto das ordens de todos os elementos é limitado superiormente, então em particular todo mundo tem ordem finita, e esse conjunto é limitado superiormente, tem um supremo, então necessariamente
a ordem de todos os elementos vai ter que ser um divisor desse supremo, desse R, tá? Para todo x em G. E aí agora a gente aplica esse item C da proposição anterior, que era o grande objetivo, tá, daquela proposição. Digamos que o item A e o B só estavam preparando o terreno para o C. A gente vai aplicar de maneira linda nesse corolário, onde nós vamos provar o seguinte: se você tem um corpo K, lembra então que eu posso sempre considerar o grupo multiplicativo subjacente ali, formado pelos elementos não nulos desse corpo. E aí o que a gente vai mostrar é que qualquer subgrupo finito desse grupo multiplicativo tem que ser cíclico, tá? Como é que a gente vai fazer isso? A primeira coisa que a gente observa é o seguinte, ó, como o G é finito, a gente tem duas coisas, ó. Então, a ordem de G é finito para todo G pertencente a G, certo? Já que o subgrupo gerado por G é um subconjunto de G, e ele sendo finito, o subgrupo gerado por G vai ser finito também, então tem ordem finita. E esse conjunto aqui também é finito, ó. Esse conjunto aqui é finito. Porque ele é indexado por um conjunto finito, que é o G. Tá bom? Então a gente sempre pode tomar, como esse conjunto aqui é finito e é um subconjunto dos naturais, então todo subconjunto dos naturais que é finito, ele tem um limite superior, né? Na verdade ele tem um máximo, né? Ele tem um supremo. Na verdade, o supremo nesse caso se confunde com o máximo. Então a gente pode tomar, vou colocar assim, ó, podemos tomar R como sendo o supremo ou o máximo, tanto faz, nesse caso, da ordem de G, onde o G varia em G. Tá? Então, a primeira coisa é que, sendo a ordem o máximo dessas ordens, então, assim, ela se realiza como, esse R se realiza como a ordem de algum elemento. Então, a primeira coisa existe, então, um Y em G, tal que a ordem de Y é R. Certo? E aí, em particular, esse R aqui, ó, esse R, que é a ordem desse subgrupo, gerado por Y, isso é menor ou igual à ordem do próprio grupo, né? O subgrupo é um subconjunto de G, então a quantidade de elementos do subgrupo gerado por Y não pode ultrapassar a quantidade de elementos de G, que é finito. Agora a gente quer a outra desigualdade. A outra desigualdade a gente consegue pelo item C da proposição anterior. Porque pela proposição anterior, olha só o que acontece, ó. Pela proposição anterior, a ordem de x divide R para todo x em G. E isso aqui implica, pessoal, se você tem um número que é um múltiplo da ordem de um elemento, com certeza x elevado a esse elemento vai dar o elemento neutro, certo? A gente já fez essas contas hoje já. Então x elevado a R tem que ser a identidade do grupo G. Só que quem é a identidade do grupo G? O grupo G é um subgrupo do grupo multiplicativo dos elementos não nulos de um corpo. Nesse grupo multiplicativo, o elemento neutro é a unidade, é o 1. Então isso aqui é o 1. Então x elevado a R é 1 para todo x pertencente a G. O que está dizendo então que G está contido nesse conjunto aqui, ó. Raízes do polinômio x elevado a R menos 1, x elevado a R menos 1 em K. Tá? Então isso aqui é um polinômio em Kx, isso aqui pertence ao anel de polinômio sobre K, e esse polinômio tem grau R. A gente já sabe que sobre um corpo, um polinômio de grau R tem no máximo R raízes. Tá? Então, esse conjunto aqui, ó, tem no máximo R elementos. Se esse conjunto aqui tem no máximo R elementos, qualquer subconjunto dele também, que é o caso de G, tá? Então isso aqui vai implicar que a quantidade de elementos de G também é limitada por R, e aí acabou. Porque então, como vale essas duas desigualdades, a gente conclui então que o G é igual a R, né, a cardinalidade de G, que é precisamente a cardinalidade do subgrupo gerado por Y. E aí, como o subgrupo gerado por Y é um subconjunto de G e G é finito, então não tem jeito. Se eles têm a mesma quantidade de elementos, eles precisam ser iguais. Então G é igual ao grupo gerado por Y, o que implica que G é cíclico. Linda a aplicação, né? Fantástico. Lindo demais.
de brilhar o olho. Lindo demais. E a gente aplica isso agora. Se eu souber previamente que o corpo é finito, então o próprio grupo multiplicativo induzido por esse corpo vai ser cíclico. Porque olha só, se o corpo K é finito, se K é finito, como está na hipótese, então o que acontece é que esse grupo aqui, ó, é um subgrupo finito dele mesmo. É um subgrupo finito dele mesmo. K estrela, produto. Tá? Então, se você tomar G como esse cara aqui, ó, esse aqui é o G. Então, o G é cíclico. Tá bom? Então, pelo corolário anterior, esse grupo multiplicativo induzido pelo corpo, pelo produto do corpo, é cíclico. E aí, olha que interessante, ó. Então, fechamos a demonstração. Então, olha só que coisa interessante que acontece em qualquer corpo finito. Então, sendo K um corpo finito, existe, então, olha só como fica fácil descrever os corpos finitos sob esse ponto de vista. Então, existe um alfa pertencente a K estrela, né, um cara diferente de zero, tal que o K estrela nada mais é do que o subgrupo gerado por alfa. Né? E nesse caso, se a ordem de alfa é n, então, olha só o que vai acontecer. Ó. O K estrela, então, a gente já viu, vai ser o quê? Ó? O elemento neutro, que é a unidade, alfa até alfa elevado a n-1. E aí, com isso, o corpo K todo é o quê? É o zero. E daí para frente são os elementos diferentes de zero que estão aqui. Ó. 1 até alfa elevado a n-1. Então olha que descrição. Deixa eu colocar o alfa aqui para ficar bonitinho. Né? 0, 1, alfa até alfa elevado a n-1. Tá? Então olha que descrição simples que fica quando você sabe que o corpo é finito. Você consegue encontrar um alfa de modo que você consegue descrever o corpo todo dessa forma. Como o elemento neutro da soma, a unidade do corpo e a n-1 potências de alfa. Tá fantástico. Resultado lindo demais. E Teorema de Lagrange. E agora a gente vai começar a caminhar para um final, pessoal, que em termos de novidade a aula acabou. Só que agora eu vou dar uma ideia para vocês de como dar uma outra demonstração para o Teorema de Lagrange sem precisar usar aquela proposição que a gente usou. É só uma outra ideia. Então, essa proposição aqui é um clássico, onde a gente mostra que, na verdade, todas as classes laterais em relação ao subgrupo sempre têm a mesma quantidade de elementos que o próprio subgrupo. Aí a gente consegue uma objeção canônica. Para cada x em G, a gente define essa função que a cada h associa o xh no xh. Aí é fácil mostrar que isso aqui é uma objeção. E aí, se isso é uma objeção, em particular, a cardinalidade de cada classe lateral é exatamente a cardinalidade do próprio subgrupo H. Tudo bem? E aí, como é que a gente prova isso? Bem tranquilo. Por exemplo, a injetividade é você só olhar para a lei do cancelamento. Ó. Se, por exemplo, se você tem H1 e H2 pertencentes a H, tais que o φx de H é igual a H1, né? Isso é igual a φx de H2. Então, como é que você mostra que H1 é igual a H2? É imediato. φx de H1, por definição, é xH1. Isso vai ser xH2. E aí, pela lei do cancelamento, é só você multiplicar pelo inverso de x à esquerda. Você conclui, então, que H1 é igual a H2. E que, então assim, logo, a φx é injetiva, né? E a sobrejetividade é muito fácil, porque olha só, note que a imagem do φx, por definição, é esse conjunto aqui, ó. XH, onde o H pertence ao H, ó. Tá aqui, a lei de formação da função. Só que a gente já provou hoje que isso é exatamente a classe lateral à esquerda de H pelo representante x. Tá? Então isso prova que a φx é sobrejetiva, o que encerra a demonstração dessa proposição bem tranquilinha, mas que ela acaba revelando uma outra forma de provar o Teorema de Lagrange. Primeiro eu vou abordar no caso geral, depois eu vou fazer só um comentário no caso finito, como que você pode simplificar ela um pouco. Mas a partir dessa proposição, que ela é bem geral,
onde a gente assume que a gente tem um conjunto X não vazio, onde nesse conjunto X eu tenho uma relação de equivalência, tá? E aí, olha só, se por acaso existir um conjunto H, e aí de propósito eu já estou chamando de H, né, esse conjunto. Se existe um H tal que todas as classes de equivalência têm a mesma quantidade de elementos, ou seja, para todo X, a cardinalidade da classe de equivalência de X é igual à cardinalidade desse H para todo X, ou seja, todas elas têm a mesma cardinalidade, e aí eu uso um conjunto auxiliar para me expressar essa mesma cardinalidade, então não tem jeito. A cardinalidade de X é precisamente a cardinalidade do produto cartesiano entre o conjunto quociente de X por essa relação com esse conjunto H, tá bom? Tudo que a gente tem que fazer então é construir uma bijeção entre o produto cartesiano dado pelo conjunto quociente o H com o próprio X, tá bom? E aí a gente vai usar uma ideia bem parecida com o que a gente fez no início, que é pelo axioma da escolha. Como é que a gente prova esse resultado então? Pelo axioma da escolha, essa abordagem aqui é um pouco mais geral, digamos assim, né? Eu estou olhando por um conjunto qualquer e por uma relação de equivalência qualquer nesse conjunto. Pelo axioma da escolha, existe uma função que eu vou chamar de φ, que sai do conjunto das classes e vai na união dos elementos, né? Lembra que o conjunto das classes, os seus elementos são conjuntos, né? Então eu posso pensar na união desses caras. Então existe uma função escolha tal que o φ de alfa, para cada alfa aqui no conjunto quociente, isso pertence ao próprio alfa. Isso para todo alfa no X quocientado por essa relação. E aí, de novo, por razões psicológicas, nós vamos denotar X-alfa como sendo φ de alfa. E lembra, isso daqui, ó, como alfa é uma classe de equivalência, essa classe de equivalência é um subconjunto de X, certo? É um subconjunto de X. As classes de equivalência que são denotadas assim, né, para cada representante, isso é um subconjunto de X, né? Cada alfa desse daqui é um subconjunto de X, portanto a união é um subconjunto de X. Então isso daqui, o φ de alfa pertence a X para todo alfa pertencente ao conjunto quociente e mais. E a classe de equivalência do X-alfa é exatamente o alfa. Mesma coisa que a gente fez antes, tá? Para todo X no conjunto quociente. Tudo bem? Porque o X-alfa é um elemento dessa classe. Então, se o X-alfa é um elemento dessa classe, quando eu olho para a classe desse elemento, ele é igual à classe de qualquer elemento ali dentro. E esse alfa é a classe de alguém. Tá? Todos os elementos do X quocientado por essa relação é dessa forma aqui, né? O X é definido como isso daqui, né? Aqui eu estou usando esse colchetes para representar a classe de equivalência em relação a essa relação de equivalência fixada, tá bom? Essa é a definição do conjunto quociente. Então, todos os elementos do conjunto quociente já é a classe de alguém, por definição. Tá bom? Então, por isso que vale essa igualdade e por conta da relação ser de equivalência, né? É a mesma coisa que a gente fez naquele caso particular da relação de equivalência induzida por um subgrupo. E aí agora a gente usa a hipótese de que todos esses caras aqui têm a mesma cardinalidade, né? Então, por hipótese, para cada alfa pertencente ao conjunto quociente, como a cardinalidade do H é igual à cardinalidade da classe do X-alfa, porque todos eles têm a mesma cardinalidade, então existe uma bijeção. Então existe uma bijeção que eu vou denotar por φ-alfa, que sai do H e vai na classe do X-alfa. Certo? Então, já que existe uma bijeção, vou chamar ela de φ-alfa, vou indexar por alfa, porque para cada alfa tem uma, né? E aí agora, olha só como é que a gente vai montar a função aqui, ó. Assim, considere a função que está bem definida, isso aqui é bem tranquilo. Considere a função que eu vou chamar aqui de psi, que sai do cartesiano, do conjunto das classes,
de equivalência, que vai em x e que faz o quê? Pega um alfa e um h e leva aonde? Lembra que isso aqui é um subconjunto de x, certo? Porque isso aqui é, uma classe de equivalência definida em cima de uma relação de equivalência definida em x. Então o que eu vou fazer? Ó? O alfa não está aqui, então eu posso falar do φ. E aí eu vou aplicar o φ nesse h aqui, ó, que está no h. Então φ de h pertence a x. E aí agora o único trabalho que resta é mostrar que isso é uma objeção, porque aí acabou. Se isso aqui é uma objeção, então a cardinalidade de x é a cardinalidade desse produto cartesiano. Então, primeira coisa, psi é injetiva. De fato, deixa eu colocar de branquinho aqui, peraí. Vamos supor que eu tenha α1 e H1, α2 e H2, pertencentes a esse produto cartesiano, tais que o psi de α1, H1, seja igual ao psi do α2, H2. Então, o que acontece? Por definição, isso está me dizendo que o φα1 do H1 é igual ao φα2 do H2, certo? Agora, olha só. O φα1 do H1, vocês concordam comigo que vai pertencer aonde? A classe do xα1, certo? Pela definição. Aqui, ó. φα1 leva na classe do xα1. O φα2 do H2 leva na classe do xα2. Então, esse mesmo elemento está nessas duas coisas aqui, ó. Aí você vai usar que a gente está trabalhando numa relação de equivalência. Se duas classes de equivalências têm interseção, como a relação é de equivalência, então elas têm que ser iguais. Tá? Isso aqui vai implicar que o xα1, como a relação é de equivalência, tem que ser igual a xα2, porque essa interseção aqui automaticamente está sendo não vazia. Né? Só que olha só, a gente conseguiu esse xα de modo que, por exemplo, o α1 aqui, ó, aqui, ó, a classe do xα é igual a alfa para todo alfa. Então, olha só. O α1 é a classe do xα1. E isso daqui, a gente acabou de ver que é a classe do xα2, que por sua vez, novamente usando a construção acima, isso aqui é o próprio α2. Então, a conclusão aqui é que o α1 é igual a α2, que é uma das coisas que a gente precisa encontrar mesmo. Agora, a gente pode atualizar. A gente pode atualizar essa igualdade aqui, ó. Essa igualdade pode ser, já que o α1 é igual a α2, ela se atualiza dessa forma. O φα1 do H1 não era φα2 de H2, mas se α1 é igual a α2, isso é φα1 de H2. E aí, como alfa é o mesmo alfa aqui, eu uso que φα1 é injetiva, porque φα é injetiva para todo alfa. Então, como φα1 é injetiva, então o H1 tem que ser igual a H2. E aí acabou. Bom, a injetividade acabou. Era isso que a gente precisava, certo? Então, isso quer dizer que o par α1H1 é igual ao par α2 H2. Eu acho que eu estou falando alga às vezes, né? H2. Agora a gente vai mostrar que a psi é sobrejetiva. E aí vai estar encerrada a demonstração. Como é que a gente mostra que a psi é sobrejetiva? A gente vai pegar, então, vamos ver aqui, contra o domínio aqui é o x, né? Então vamos pegar um x qualquer. E aí, como eu preciso trabalhar em classes, eu vou tomar alfa como a classe do x, certo? Isso daqui está no conjunto quociente. Tudo bem? Agora, como desse modo aqui, ó, assim, a classe do x-alfa, esse alfa, nós vimos que isso é igual ao próprio alfa, né? Que é igual a x. Então isso aqui está me dizendo o quê? Isso aqui está me dizendo se a classe do xα é igual à classe do x, é porque o x pertence à classe do xα. E aí eu vou usar agora que φα é sobrejetiva. Porque a φ sai do h e vai na classe do xα. O x está aqui dentro com o alfa que eu defini. Então, como φ é sobrejetiva, então existe um h em h tal que o x é igual ao φ de h. E aí acabou, né? Logo, o x é o quê? Φ de h é precisamente o psi de αh.
está bem definido, porque o alfa está no conjunto das classes e o Hzinho está no Hzão. Então isso aqui mostra, deixa eu só completar aqui, e psi é sobrejetiva. E aí acabou, uma galera. Portanto, psi é uma abjeção. E isso encerra a demonstração dessa proposição. Se psi é uma abjeção, esses dois caras têm a mesma cardinalidade conforme enunciado. Aí você vai me perguntar, mas por que você fez essa palhaçada de... A gente saiu de grupos do nada e você foi para um conjunto não vazio com uma relação de equivalência, não sei o que e tal. Mas eu não imaginava a intensidade desse problema. O abismo da droga, Rogerinho. O SBT foi conivente, Renan. Conivente. Bom, a gente pode aproveitar esse resultado e redemonstrar o teorema de Lagrange assim. Se você considerar um grupo G e H um subgrupo de G, a gente viu que o conjunto quociente de G por H é precisamente o quociente de G por aquela relação de equivalência induzida por H, certo? E mais, a gente acabou de provar, a gente provou o seguinte, ó. A gente sabe que o conjunto quociente é o conjunto das classes laterais, né? Certo? E nós acabamos de provar antes dessa proposição, antes dela, nós vimos que a cardinalidade de todas essas classes aqui de equivalência são iguais à cardinalidade de H. Para todo x em G. Esse G é o x da proposição anterior. Então, pela proposição anterior, segue o quê? Nós acabamos de provar. Se isso aqui acontece, então a cardinalidade de G é igual à cardinalidade do G quocientado por essa relação de equivalência com o H. Só que o G quocientado por essa relação de equivalência é o que nós chamamos do conjunto quociente. É só uma outra notação. E isso daqui, ó, e a cardinalidade desse produto cartesiano é precisamente, em cardinais, o produto dos cardinais. E esse cardinal aqui é precisamente o índice de H em G. Então acabou. Então essa é uma outra forma de demonstrar o teorema de Lagrange usando essa proposição anterior. Tá? Fantástico. Fantástico. Muito bonito também. Então temos pelo menos duas demonstrações para esse resultado. Tá? E aí, olha só, se fosse finito, a gente teria talvez uma maneira mais fácil de provar, que é o seguinte, ó. Só um comentário rápido aqui. No caso finito, no caso G finito, esse conjunto aqui também é finito, né? Ele está indexado por um conjunto finito, né? X pertencente a G. Isso aqui é finito. E aí, se você chamar N da cardinalidade, né, da quantidade de elementos que estão aqui, você pode escrever assim, ó. E escreva, já que é finito, fica bonitinho de ser escrito assim, né? O G quocientado por H, você pode escrever assim, ó, como um x1H até xnh, e você sabe que G, como é uma relação de equivalência, essa relação de equivalência particiona o G em n pedaços, união de I de 1 até n, o x e h, certo? Então essa união aqui, ó, x1h, aí vou colocar disjunto aqui, ó, união finita com n termos, união disjunta xnh. Certo? Aí uma maneira de você provar o teorema de Lagrange nesse caso finito é assim, ó. Logo, a cardinalidade de G, como a gente está falando de finitos, e aqui a união disjunta, é a soma, né, das cardinalidades. Porque a união é disjunta. Só que a gente provou que cada classe lateral tem a mesma quantidade de elementos que o H, né? Então o que você está fazendo aqui, ó? Você está somando a cardinalidade de H n vezes. Então isso aqui é n vezes a cardinalidade de H. Só que n, olha só o que a gente chamou.
é exatamente a cardinalidade desse conjunto quociente, que é o que nós definimos como o índice. Tá bom? Então, no caso finito, essa demonstração aqui é bem mais simples, a gente não precisa apelar tanto. Tá? Então, só para vocês saberem que tem como demonstrar assim no caso finito. E a demonstração mais simples de todas é essa, gente. Eu não sei para que tanta complicação. Ó. O índice de H em G vezes a cardinalidade de H, isso é a cardinalidade de G sobre H, que é igual a cardinalidade de G sobre a cardinalidade de H, vezes a cardinalidade de H, e você corta aqui, pronto. A cardinalidade de G. Pronto, resolveu o problema. Não sei para que essa complicação toda. Eu não sei para que esse pessoal fica complicando as coisas. Ficamos aqui quase 2 horas, a gente podia resolver esse negócio assim, fácil desse jeito. Tem que acabar esse negócio. Tem que... Tá certa a indignação. Pessoal, pelo amor de Deus, tá? Esqueçam isso daqui. Isso foi só uma brincadeira de extremo mau gosto. Está totalmente errado. Eu só fiz isso daqui para tentar relaxar um pouco, porque tem muita informação para a gente estudar. Tá bom, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado, depois dessa palhaçada toda. O Teorema de Lagrange é fundamental, a gente vai usar ele durante todo o nosso curso. Que todos tenham um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Um abraço para todo mundo e até a próxima aula. Tchau, tchau.